Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué. Hoje a parte 13. E o capítulo é o capítulo 11 do livro de Josué na Bíblia Sagrada. Eu sou Dilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Eu queria convidar você a ler todo o capítulo 11 de Josué e depois que você já leu, pensou, meditou, volta aqui no vídeo, confira conosco os nossos pensamentos, comentários e impressões. E recapitulando, na semana passada, a gente viu em Josué 10 como Deus lutou por Israel, como Deus parou o sol para que o povo de Israel, sob a liderança de Josué, também pudesse lutar e vencer aquele exército e trazer a vitória para o povo de Israel. É o Deus, o Senhor dos Exércitos, lutando pelo seu povo e trazendo a vitória. E a gente vê aqui no capítulo 11, Josué e todo o povo de Israel nessa continuação da luta pela conquista da terra prometida, que Deus prometeu a Abraão e confirmou com Moisés, usou Moisés para tirar o povo do Egito, para trazer para a conquista, mas como aquele primeiro povo ali que saiu com Moisés estava rebelde à voz de Deus, acabaram que morreram no deserto. Mas os filhos deles, a próxima geração, eles sim, sob o comando de Josué, o homem escolhido por Deus, estavam com os pés já na terra prometida e conquistando cidade após cidade, locais após locais, porque Deus houvera dado a terra de Canaã ao povo de Israel. Há quem entenda que o Senhor usou o povo de Israel para fazer justiça sobre aqueles povos que habitavam em Canaã, que eram depravados, adoravam deuses falsos, praticavam ocultismo, feitiçaria, todas as coisas que desagradam a Deus e não queriam se converter. Diferentemente de como o Senhor agiu com justiça em Sodoma e Gomorra, que ele derrubou, fogo do céu e todos morreram ali naquele momento. Agora, esse povo de Canaã, eles receberam a justiça de Deus, mas através de Josué e do povo de Israel, que com as suas espadas entraram em guerra contra eles por mando do Senhor. Deus é que mandou eles irem lá e em guerra, com lutas, com a espada, com suas armas, tirar o povo, desocupar aquela terra e depois eles seriam os donos. O Senhor Deus é dono da terra, toda a terra, o mundo, a sua plenitude pertence a Deus. E ele, na sua onipotência, onisciência, no seu grande poder e sabedoria, deu para o povo de Israel a terra de Canaã. Mas como eu disse, eles teriam que conquistar a terra, não ia ser de mão beijada. Eles teriam que lutar, tirar os habitantes e ocupar aquelas terras. E quanto mais o povo de Deus de Israel e Josué obedeciam a Deus, mais vitórias eles tinham e mais a fama deles se espalhava. Então, com aquela vitória grandiosa ali sobre os reis do sul, a fama correu e os reis do norte ficaram apavorados e se juntaram para pensando
em derrotar Israel, se juntaram para guerrear contra o povo de Israel, apavorados, partindo para o tudo ou nada. Você que vem acompanhando o estudo, se você não vem acompanhando, você tem a chance de voltar lá na página do Facebook da Comunidade Evangélica da Vitória e conferir os capítulos anteriores dessa série Josué. Mas você que já está acompanhando, você está vendo que as coisas estão se tornando difíceis para Israel. Cada vez mais eles enfrentam agrupamentos de inimigos, várias nações contra Israel juntas para atacar. Mas para Deus não há nada difícil, e com o general do exército dos céus, o Senhor Jesus, batalhando a favor de Israel, a vitória é mais do que certa. No versículo 4 do capítulo 11, você vê a quantidade de pessoas que se levantaram contra Israel. Então, eram várias nações contra uma nação só, Israel. Então, aqui diz o versículo 4 do capítulo 11, que o exército e o povo, muito povo em multidão, e aqui fala como a areia que está na praia do mar. Era muita gente, um exército muito grande. E aqui diz muitíssimos cavalos e carros, possivelmente uma tecnologia de guerra superior naquela época a Israel. Hoje a gente sabe que Israel tem armas antimísseis como nenhum outro país. Mas naquele tempo, nesse momento, eles estavam enfrentando países muito mais capacitados, um poderio de guerra maior e em maior número. Mas Jesus luta por Israel. Então, naquele momento, os reis se ajuntaram, vieram se acampar junto às águas em um lugar que se chama Merom, para guerra contra Israel. Chegou agora o momento que a gente sempre precisa. É a hora em que Deus fala com a gente. Então, diante daquele momento, diante daquela situação de tantos contra Israel, tantos países juntos contra Israel, o Senhor disse a Josué, no versículo 6, não tenha medo deles. E Jesus deu o dia e a hora da vitória. Olha o que Deus falou para Josué. Falou assim: amanhã, a esta mesma hora, eu darei todos feridos diante dos filhos de Israel, todos sem alma, mortos ali, e os seus cavalos e os seus carros. Então, o que era motivo de poderio diante deles, dos olhos daquelas nações inimigas, Deus já estava avisando para Josué, olha, amanhã isso tudo não vai servir de nada, porque eu tenho dado a vitória para vocês. É Deus lutando por Israel e avisando Josué e o povo o dia e a hora da vitória. E eu quero te dizer, a tua vitória já está na agenda de Deus. O dia e a hora já está marcado. Então, somente persevera, fica obediente, fazendo a vontade de Deus, que com certeza o dia da tua vitória já está
marcado lá no céu. Continua orando, continua perseverando, o Senhor te ouvirá. E foi uma vitória muito grande. E aqui diz que os despojos dessa cidade, o gado, enfim, todas as riquezas ficaram para o povo de Israel. Mas olha só a obediência. Aqui no versículo 15 do capítulo 11 de Josué, fala assim que Josué, aqui diz, ele fez tudo como Moisés ordenou, da forma que o Senhor ordenou a Moisés, da mesmo jeito Moisés ordenou para Josué fazer. E Josué fez. E aqui diz, nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. A forma de fazer o que era para fazer, Josué fez, como diz o ditado, né? Tintim por tintim. Ele teve o cuidado de obedecer rigidamente tudo o que o Senhor ordenou a Moisés e Moisés ordenou para Josué. E essa guerra contra todos esses países juntos, contra Israel, não foi fácil. Josué fez guerra contra todos eles. E muitos entendem que Josué e essas guerras todas contra Israel, esses reis todos se juntando, né, esses países todos se juntando contra Israel, já é uma demonstração de como vai ser no final dos tempos, quando muitos países se levantarão contra Israel e o Senhor Jesus lutará pelo seu povo e dará vitória e estabelecerá o seu reino milenar, que a gente fala, Jesus vai reinar por 1000 anos, ele vai reinar e fazer justiça. Por isso que muitos entendem que esse momento em que Deus usa Josué e Israel para fazer justiça, ali naquele local em Canaã, é já uma demonstração do que vai acontecer no final dos tempos, em que o próprio Jesus lutará por Israel e trará a vitória ao seu povo, como está na Bíblia Sagrada. E no versículo 21 do capítulo 11, a gente vai ver que Josué teve que lutar com os gigantes. Anaquins eram os gigantes daquele tempo, e essa parte de lutar com os gigantes ficou, então, para o final dessa guerra, porque o Senhor ia preparando o povo, né, desenvolvendo, então, as habilidades, e no momento certo que eles tinham que enfrentar os gigantes, eles já estavam preparados, e com Jesus à frente, eles, então, aqui diz a palavra, que Josué estipou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Então, olha aí Josué e o povo de Israel enfrentando e vencendo gigantes. E você, conforme você vai lutando na sua vida, as lutas, as batalhas, as angústias, parece que muitas vezes piora. Mas você já está preparado, sua fé em Deus já está robusta e você, crendo no Senhor e obedecendo, vai sim derrubar os gigantes e vencer em nome de Jesus. Mas no versículo 22, capítulo 11 de Josué, diz que ficaram uns gigantes ainda em Gate, em Gaza, em Asdod. Então, ainda ficaram os gigantes. Você já ouviu falar desses gigantes na Bíblia? 500 anos depois, eles ainda existiam. Eles estavam ainda nessa área, né? Você pode ver isso em 1 Samuel,
capítulo 17, versículo 4, são muitos anos à frente de Josué, mas havia um gigante que se chamava Golias. Agora você lembrou, né? Dessa cidade de Gate. Então, lá atrás, eles deixaram vivos alguns, né? E eles ali, depois de 500 anos, foram atrapalhar o povo de Israel. Esse gigante chamado Golias. Mas havia um homem, segundo o coração de Deus, Davi, que derrotou o gigante Golias. Esse gigante Golias, ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Esse côvado é uma medida usada que, assim, convertida para metro é 0,66. Vezes 6 dá 3,96. Então, ele tinha 3,96 centímetros e mais 1 palmo, quer dizer, maior que 4 metros. Era esse gigante filisteu, Golias. Mas, maior do que o gigante é o nosso Deus. E Davi olhou para ele e disse: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará em nossas mãos. Mais uma vez, Davi profetizou o dia e a hora da vitória do povo de Israel, aonde Davi seria então ali iniciando a sua carreira de político e de guerreiro, se tornando famoso por este ato, e que ele disse: o Senhor te entregará em nossas mãos. Então não se trata do tamanho do gigante ou do teu problema. Trata-se do tamanho do Deus que vai te dar vitória. E foi então a vitória completa para o povo de Israel, sob a direção e liderança de Josué, com a mão de Deus lutando por Israel. E no versículo 23 do capítulo 11 de Josué está escrito: assim Josué tomou toda essa terra, a terra de Canaã, a terra prometida. Glória a Deus. Josué, então, deu em herança aquelas terras para o povo, os filhos de Israel, conforme as suas divisões e também segundo as suas tribos. E Deus prometeu e cumpriu, deu a terra ao povo de Israel. Mas, durante os anos, Israel se espalhou, muitos já estão voltando, mas muitas partes da terra não estão da posse de Israel. Mas no futuro, toda Israel tomará toda a terra prometida, desde o rio no Egito, toda a extensão até o rio de Eufrates. Toda essa terra prometida vai voltar para a mão de Israel, toda a Canaã, antes do estabelecimento do reino milenar do Messias sobre a terra. Por quê? Porque Deus fez aliança com o seu povo, e Deus promete e Deus cumpre. Então, há coisas ainda por acontecer. Jesus falou: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não tenha medo. É a mesma coisa que Jesus falou para Josué: todos esses reis vindo contra vocês, não tenha medo. Nosso coração sempre deve estar firme, confiando no Senhor, andando na luz e na obediência, porque Deus é Deus de aliança. Deus prometeu a terra para
o povo de Israel. A terra pertence ao povo de Israel. E que maravilha! Esse capítulo termina assim: e a terra descansou de guerra. Chega de guerra. Agora é paz, agora é desfrutar os frutos da terra prometida. Agora é a presença de Deus. Agora é estar se deliciando com o cumprimento da promessa de Deus. Há um versículo lindo aqui em Salmo 46 que é: Ele faz cessar as guerras, né? 46, vou te falar o versículo 9. Esse salmo diz: Ele faz cessar as guerras. Quem sabe você está passando muitas lutas e está pensando: será que eu vim para esse mundo para sofrer? É problema em cima de problema? É guerra? É perda? É luta? Vamos crer nesse momento no Deus que faz cessar a guerra. Houve necessidade de haver guerra para o povo de Israel, para eles desfrutarem de paz. Muitas vezes a gente precisa lutar. E as lutas podem ser também espirituais, dentro de nós. Mas toma posse dessa palavra. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente. Eu vou repetir. Bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele faz cessar as guerras. Ele traz a paz externa com as pessoas, a paz interior, aquela paz que Jesus prometeu, que ele deixou. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou. Não fique com medo, não turbe o coração, não fique triste. Creia em Deus, creia também em Jesus. Ele disse: pense nestas coisas. Shalom. Muita paz. Até a semana que vem. Tchau, tchau.